em todo momento que eu puder ajudar eles, conversar, orientar, investir o meu tempo, falar, cara, tá errado, faz dessa maneira. Às vezes eu sou duro com eles. Às vezes tem uns que falam assim, pastor, você é duro demais. Meu Deus, você me ligou aqui, me destruiu. Eu falei assim, mas é verdade ou não é o que eu tô falando pra você? E a internet, o diabo, aí a Torre de Babel tá sendo construída na cabeça, dentro da tua casa, com teus filhos, e você não tá conseguindo enxergar. E a gente, às vezes, não... E tem pessoas que não medem o preço pra isso. Não medem. Tem pessoas que entregam a sua vida pro diabo pra ser famoso. Você tem o seu próprio projeto, Deus não tá com você. Mas quando Deus coloca o projeto dele na sua vida, ele tá com você, porque a gente vai ver em seguida Abraão falando exatamente sobre isso. Hoje nós seguimos aqui com a nossa série bíblica. Hoje nós vamos falar sobre a Torre de Babel, a dispersão da humanidade ali. No episódio de hoje nós vamos mergulhar em 2 capítulos que muitas vezes passam despercebidos, né, pastor? Verdade. Mas são fundamentais para entendermos a origem da humanidade como a conhecemos. Nós vamos falar sobre Gênesis 10 e 11. Em Gênesis 10 nós encontramos a famosa tabela das nações, mapa antigo que mostra como os filhos de Noé deram origem aos povos e às culturas que se espalharam pela terra. E no capítulo 11, somos levados até a planície de Sinear, onde a humanidade, ainda unida por uma só língua, decide construir uma torre até o céu. Mas essa torre, símbolo de orgulho humano e da tentativa de viver sem Deus, seria o ponto de virar. Pastor Gleison, Amém. Seja bem-vindo, pastor. Segunda vez que o senhor vem aqui em casa, Amém. aqui no estúdio. É a primeira vez como convidado e agora como... Como que a gente pode colocar uma autoridade responsável para fazer os comentários Um aí? aprendiz aqui da palavra de Deus. Um aprendiz que está pronto para compartilhar tudo conosco. Amém. Muito feliz, Eduardo, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Que esse projeto aqui é bênção, tem edificado muitas vidas e as pessoas têm assistido, têm aprendido de uma forma simples, né? De uma forma bem dinâmica e tomara que as pessoas cresçam e desenvolvam cada vez mais ouvindo a palavra de Deus dessa maneira simples. Amém. E é isso, temos o Lucas aqui hoje nos maquinários, na operação. Maquinário é a palavra certa para isso? Acho que é só backstage mesmo. É só backstage. Nome mais difícil. Temos o Lucas aqui também hoje conosco. Primeiramente, agradecer a Deus, porque se nós estamos aqui é porque Ele permitiu. E queria agradecer a audiência de todo mundo. A gente tá fazendo uma brincadeira aqui, pastor, pedindo os dízimos e ofertas agora. Ó. E os dízimos e as ofertas são para fortalecer a nossa missão aqui, para trabalhar na obra de Deus. Eu só preciso que você curta, comente aí, compartilha com um amigo, envia para alguém. Esse é os dízimos e ofertas que nós pedimos fácil, aqui. então, fazer. Muito fácil, não custa nada para ninguém. Porque o objetivo desse podcast, dessa série tudo, é levar a palavra de Deus a lugares onde a igreja não chega, onde a palavra de Deus não tem acesso ainda. E nisso nós precisamos da ajuda de vocês. Então, curte, comenta, envia, compartilha, salva, sininho, tudo que precisar aí. Mas beleza, vamos lá, pastor. O que nós podemos tirar da lição de hoje do capítulo 10? O capítulo 10, ele é uma genealogia? O 10 é a genealogia, né, ali de Noé. Vai falar dos 3 filhos ali, Sem, Cã e Jafé, né? Os 3 nasceram depois do dilúvio, né? Então vai falar ali do povo depois do dilúvio, como que foi toda os filhos e toda a geração deles ali. Então essa parte é mais uma genealogia mesmo, não vai entrar muito a fundo aí, mas é importante dizer onde eles viveram, qual foram as partes que eles se tornaram ali, né, para onde eles foram. E aí, em seguida, no 11, é onde realmente vai falar sobre a Torre de Babel, onde vai realmente ir o foco que a gente colocou aqui, que é falar do crescimento ali desordem sem a vontade de Deus, sem a presença de Deus, que a humanidade ali tentou construir. Sim. Aqui no capítulo 10, então, assim, o que eu consigo entender disso aqui é basicamente... Noé teve só 3 filhos. Exato, 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Então, assim, a humanidade inteira hoje é descendência desses 3 filhos. Exatamente. E a linhagem de Abraão vem do Sem, né? Do Sem, é isso aí, do primeiro filho. Aí, depois do dilúvio, ele teve os 3 filhos ali. Ele já tinha os 3 filhos depois do dilúvio. Aí eles se reproduziram e cada um começou a formar suas cidades ali. Uhum. E como que surgiu a Torre de Babel? Como que veio isso? Como que a gente pode colocar isso? Então, em seguida, depois ali da dispersação desse povo, né? Vamos ler aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ler aqui um pouquinho, ó. Ele vai falar aqui que no 32, lá no 10, 32, que essas são as famílias de Noé, nação por nação, de acordo com várias
linhas de descendentes, depois do dilúvio, todas as nações da terra de Israel. Eles migraram ali depois, em seguida, para a terra ali da Babilônia, na verdade, né? Que é outro nome disso aqui é de Sinar, né? Que ali é a Babilônia. História lá. A gente pode ler aqui o 11 para que as pessoas possam entender um pouco mais, que diz assim, ó, vou ler na versão NVT, que é uma versão transformadora. Diz o seguinte: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com a torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, vejam, e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que propuseram a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Então essa aqui é a história de Babel. Para a gente chegar nessa história aí, Eduardo, a gente vai entender que o início ali, quando ele fala assim, que eles migraram do leste, ali no Gênesis 11, 2, que diz que eles migraram do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Eu estava lendo essa passagem e depois eu fiz uma ligação dela com Gênesis 3, 23 e 24, que fala exatamente isso. Ó. Para impedir que acontecesse, o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden Adão e passou a cultivar a terra, o qual tinha sido formado. Depois de expulsá-lo, colocou querubins a leste do jardim do Éden, né? E uma espada flamejante que movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então, os anjos estavam ali guardando o caminho no lado leste, aonde o povo foi expulso. Então, a gente já liga essa passagem lá do início, né? Dizendo, então, a saída do jardim do Éden foi pelo lado leste. Então, o Senhor colocou os anjos lá. Então, o povo ali começou a sair. Lá em Gênesis 4,16, diz que Caim saiu da presença do Senhor e estabeleceu na terra Nod ao leste de Éden. Então, tudo está dizendo que o povo se afastando de Deus. Por isso que a gente estava dizendo que o afastamento de Deus, cada vez mais, eu coloquei assim, ó, depois do dilúvio, a humanidade migrou para o leste. A humanidade continuou se afastando da presença de Deus. Se afastou cada vez mais do jardim. O pecado se tornou cada vez maior no meio do povo. Então, para você ter uma ideia, o afastamento do povo foi cada vez mais. Por conta do pecado, por conta da desobediência, o povo estava se afastando, né? Então, essa é a origem ali depois do Jardim do Éden, que o povo saiu dali e o povo se distanciou de Deus, foi para o lado leste. Então, a passagem que começa da Torre de Babel vem exatamente desse distanciamento lá do Jardim do Éden. E aqui, eles novamente estão começando a se distanciar de Deus de novo. Exatamente. E começaram a se distanciar do Senhor, porque o pecado gerou ali no meio do povo um distanciamento, uma frieza, uma apostasia do povo. Depois a gente vai entender que essa apostasia... A gente pode ligar assim, então, pastor, já que o senhor voltou lá no Gênesis, que quando a população ali começa a construir a Torre de Babel, para ser mais famosos e chegar, de certo ponto, ao céu sem ter Deus junto ali. Sim. É a mesma coisa que o Adão e Eva fizeram lá no jardim, que é comer o fruto para tentar se igualar a Deus. É o que esse povo estava tentando fazer com a Torre de Babel? Então, ali no jardim, eu creio que quando a serpente ali, vamos dizer ali, falou ali, vamos dizer ali com Eva, insinuando para ela a comer o fruto, que ela poderia ser como Deus.
o ser humano, nós como ser humano, sempre somos influenciados por algo que de repente nos aguça. O pecado é isso, né? O pecado, o inimigo, ele vai mostrar pra gente os benefícios, às vezes numa riqueza, às vezes numa coisa que a gente... Ele vai gerar desejo na gente em querer algo, entendeu? Então isso começa o pecado, ele começa... Ele é inteligente, o diabo é inteligente, então ele vai te mostrar benefício. Ó, você poderia ser como Deus. Tem até um meme que eu acho muito engraçado que quando o cara tá atuando ali, que a serpente chega e fala, coma esse fruto, né? Você será como Deus. Aí ele responde assim, como você. Como você? Por que você não come pra você ser que nem Deus, né? Quando ele tentou ser que nem Deus, não deu muito certo pra Então, ele. tipo assim, se Eva tivesse agido dessa maneira... Como você? Como você... teria resolvido o problema, não estaria, teria passado por tudo isso. Mas como nós somos pessoas que queremos fama, queremos alcançar outros níveis, às vezes esquece Deus, esquece dos projetos de Deus em nossas vidas, nós se deixamos corromper. Então, o inimigo sabe que nosso coração é exatamente assim. Então, ele usa essas artimanhas. Nosso coração, ele tende à carne. Exatamente. Então, ele sabe, ele conhece. Então, ele usa essa artimanha para nos desafastar, para nós pecarmos. E aí, quando a gente peca, a gente descobre que o pecado é bom. O pecado não é ruim. O pecado é bom. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Então, o pecado alimenta o nosso corpo, e o nosso corpo se distancia do espírito, e a gente não consegue... Por isso que a carne fala que o corpo milita contra o espírito, né? E o espírito contra a carne. O pecado é o alimento da carne. Exatamente. Então, quanto mais você consumir ele, mais você alimentar isso na sua carne, isso mais vai crescer em você. E como que a gente linka esse tanto de pecado aqui nessa época da Torre de Babel, ali, especificamente? Então, aqui, ó, ele diz o seguinte, que lá no Gênesis 4,16, Caim... desculpa, perdão, não é isso não. Deixa eu passar aqui um pouco mais para baixo. Diz assim, ó, Gênesis 11:3. Começaram a dizer uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos, né, ao invés de pedras. E betume, né, que é o piche, né, que é usado naquela época em vez de argamassa. A minha tradução fala piche. Em vez de argamassa, né? Eles desenvolveram uma nova tecnologia. Eles desenvolveram novos projetos para realmente fazer uma inovação para aquele povo, levando aos olhos daquele povo algo novo. Algo surpreendente que eles nunca tinham visto. Está dizendo que aquele povo costumava usar as construções pedra. Então eles trouxeram algo novo. Tijolo, novidade. Novidade. E o que hoje a humanidade tem hoje o tempo todo? Novidade. Para nos afastar do caminho do Senhor, tem novidade, coisa nova, tecnologia. Esquece isso aí, vamos viver isso aqui. Então é isso que hoje continua a mesma coisa, nada mudou. Só mudou, em vez de ser tijolo, hoje é internet. É conexão. Exatamente. É rede social. Exatamente. Muitas pessoas estão buscando na internet o quê? Fama, sucesso. Pastor, eu separei, literalmente, quando eu tava fazendo as pesquisas e linkei algumas coisas da nossa atualidade com a Torre de Babel. E eu tenho aqui a tecnologia como a nova torre. Hoje temos torres invisíveis sendo erguidas, não com tijolos, mas com códigos, dados e algoritmos. A tecnologia nos conecta, nos dá poder e até nos ilude dizendo que não precisamos de Deus. Inteligência artificial, metaverso, edição genética, tudo isso tem um potencial incrível, mas quando o homem começa a pensar que pode ser como Deus, definindo o certo e o errado, criando vida e controlando tudo, a torre começa a se levantar de novo. A Babel está de volta, mas em outra forma. De outra forma. O tempo todo a gente está vendo isso na humanidade hoje. Eles estão desafiando Deus o tempo todo. O povo já saiu do dilúvio desafiando Deus. Ali já saiu do dilúvio desafiando Deus. Saiu do dilúvio, se eu não me engano, aqui passou 100 anos, depois do capítulo 10 aqui, que foi essa geração, toda essa descendência. Em 100 anos, acabou o dilúvio, 100 anos, já começaram a desafiar Deus. Exatamente. 100 anos foi o suficiente para eles esquecer o milagre ali do dilúvio. E você imagina que foi um povo que cresceu com uma família contando a história. Por que o dilúvio aconteceu? Pela maldade do povo. Quando o povo... Até eu estava vendo um comentário muito interessante que o rapaz falava assim que Noé não pregou, não. Muitas pessoas dizem que Noé pregou lá para todo mundo, dizendo que era para se converter, porque estava acabando o tempo. Não, Deus já tinha determinado aquele decreto. O povo já ia perecer mesmo. O povo já era... Ele pregando ou não? Pregando ou não, o povo já ia perecer.
Foi só o tempo de Deus construir, fazer todo aquele processo, mas o povo já estava determinado, porque a maldade, a crueldade, a desconexão com Deus, o desafiar Deus, já era a promiscuidade. Cara, eram tempos terríveis. Deus se entristeceu com aquilo ali. Deus se entristeceu com tudo aquilo ali. E a gente pode perceber que Deus sempre tem um homem de Deus ali, uma pessoa que ele bota a confiança de começar, de zerar a humanidade, né? Ele fez isso com Noé, ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Isaac, com Jacó, ele fez isso com Moisés. Porque quantas vezes o povo lá no deserto, cara, falando, dizendo que o maná, tava cansado de comer aquele maná, que não aguentava mais comer aquilo, que não aguentava mais comer aquelas coisas, que era preferível voltar pro Egito, comer os pepinos, alho poró, as cebolas que tinha lá, e o povo daquele jeito, e Deus enfureceu de novo com aquele povo, que Deus queria destruir o povo naquela época. Queria zerar ali de novo a humanidade e começar através de Moisés. A intervenção de Moisés foi falar assim: Senhor, não faça isso, porque os seus inimigos vão dizer que o Senhor tirou o povo do deserto, tirou o povo do Egito para matar ele aqui no deserto. Lembra da promessa que o Senhor fez para Abraão, para Isaac e para Jacó. Moisés basicamente clama por misericórdia a Deus para deixar a população viver. O povo não aprendeu e até hoje é assim. O povo, infelizmente, é incrédulo. O povo, infelizmente, zomba das coisas de Deus. O povo, infelizmente, vê os milagres, vê as coisas acontecendo, mas o povo não tá nem aí. Tá? A gente tá vivendo a mesma época, só que de formas diferentes. É um ciclo repetitivo que nunca se acaba. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, que eu fiz pro pastor Reginaldo quando ele veio aqui. No fim das contas, nós estamos vivendo uma grande briga de família que começou lá atrás, né? Exatamente. Porque os egípcios são descendentes, se eu não me engano, dos canaítas ou dos jefitas. Aham. É uma grande briga de família, então. Era um irmão escravizando o outro e assim foi indo até hoje. Até hoje, se deixar a humanidade, ela vai continuar fazendo esse mesmo processo. Esse mesmo processo. Hoje, nós somos escravos. Hoje, nós somos um escravo diferente. Porque nós somos um escravo de nós mesmos. Porque a gente acha que a nossa liberdade de poder fazer tudo, nós achamos que nós temos liberdade. Nós não temos liberdade. Porque eu garanto para qualquer um de vocês aí, para você se libertar desse pecado que você vive aí, você não consegue. Você não consegue se libertar. Você não consegue se libertar do vape que você fuma, do cigarro, da bebida, da pornografia, do que você vive aí. Você não consegue se libertar. E você diz, eu sou livre. Você não é livre. Você não é livre. Você é escravo. Você é escravo. Você é escravo do disso pecado. Aí. Escravo do pecado. Escravo nas suas horas de que você tem de sozinho no seu quarto, no seu banheiro, no intervalo do seu trabalho. É a hora que você acessa. Você não tem liberdade nenhuma. Você é escravo disso aí. E você se engana. O diabo está colocando em você, dizendo que você tem liberdade. E você está enganando a si mesmo. Você não tem liberdade nenhuma. No fim das contas, a liberdade é renegar a sua carne. É renegar. E ninguém quer renegar. Por que a maioria das pessoas estão vindo para a igreja, começam um processo de libertação na vida dela, e o processo é duro, o processo de libertação. E as pessoas não querem suportar esse processo. Começam a viver um processo mais duro, um processo um pouco mais pesado, elas desistem. Elas querem voltar à vida do passado, quer voltar que nem o povo queria voltar. Porque como o senhor mencionou há poucos minutos atrás, o pecado, ele é bom. É gostoso. Cara, se ele fosse ruim, ninguém fazia. Exatamente. Ele é o alimento da carne e a maioria das pessoas vivem na carne. Então, quando elas vão passar ali por um processo espiritual e na igreja, deixar o Espírito Santo entrar, e quanto mais você busca, mais forte fica essa conexão e mais você tá ligado com Deus, o inimigo não vai deixar barato. Não vai deixar barato. E o pecado, ele te leva a lugares horríveis, cara. A lugares que você não precisaria estar. Mas a gente tem uma ilusão tão grande de viver dessa maneira, dessa forma. A internet tá aí, que a gente tá dizendo que é hoje a nova Torre de Babel. A internet tá aí mostrando para você que é normal, cara. Você ter uma vida de promiscuidade, o acesso que você tem é muito fácil. Antigamente a gente falava que para você ter acesso a algo, qualquer coisa pior na sua vida, você tinha que pesquisar, você tinha que ir atrás, precisar de um adulto para fazer alguma coisa. Hoje em dia tá escancarado. Hoje tá escancarado. Vou fazer um comentário aqui, pastor. Esses dias eu tava deitado com a minha esposa ali no quarto e tinha uma série rodando que tá bem falada aí. Tá bem... Não vou falar bem falada, mas tá bem alta. Uhum. E é uma série da Globo.
Minha esposa pegou e colocou pra gente assistir lá na televisão do quarto. Nós não conseguimos assistir o primeiro episódio. O primeiro episódio da série, da novela, eu não sei o que é exatamente. É tudo que a Globo mostra. Macumba. O povo roubando pra alimentar outras pessoas e se fazendo como se fosse tá tudo bem se for roubar pra comer, se for roubar pra alimentar isso, se for roubar, tá tudo bem roubar, tá tudo bem se prostituir. E em 30, 40 minutos de episódio, nós não conseguimos continuar assistindo. Exatamente. E sabe o que é isso, Eduardo? O Espírito Santo. Nós que temos uma libertação em nossas vidas com o Espírito Santo, a gente não aceita esse tipo de coisa mais. A gente não consegue consumir isso. Se você está consumindo isso aí hoje, é porque o Espírito Santo está muito distante de você. Reveja. Pastor, Ore mais. a gente não conseguiu assistir. É tanta merda passando na tela assim em tão pouco tempo que eu falei, gente, não é possível. Não é possível. E passa em horário nobre na televisão. Porque a ideia desses canais, desses lugares, é alimentar isso nesse povo. Entendeu? Alimentar essa promiscuidade, alimentar essa pornografia, de vamos dizer, fugindo na palavra, normalizar isso. Achar que isso é normal. Cara, hoje a gente vê aí, tinha uma atriz aí muito famosa da própria Globo aí, que ela pegou, deu um aparelho aí de uso de sex shop pra filha dela de 12 anos de idade. E ela achava isso normal. Normal, uma filha de 12 anos. Porque ela falava que tinha que ter a sua experiência. Eu falo, essa é a deturpação do mal nas nossas vidas, na vida dessas pessoas. Entendeu? Uma menina de 12 anos cresce com algo desse na vida dela, é uma promiscuidade grande. A probabilidade dela ter problemas futuros mentais, problemas espirituais, é muito grande. E ficar preso nesse vício que é considerado pornografia, masturbação, essas coisas, é considerado um vício pior que o crack. E o pai, que é a pessoa responsável para cuidar dessas pessoas, Eduardo, não tá fazendo isso. Entendeu? Ele tá entrando na onda de que é normal, é comum, tá tudo bem, entendeu? A gente é moderno. Mas quando a gente tá no mundo, pastor, eu lembro porque, assim, quando eu estava no mundo vivendo ali meu tempo de ignorância, não que eu seja perfeito hoje, nunca vou ser perfeito, foi só Cristo que passou por aqui. E, assim, hoje, olhando pra trás, eu falo assim, eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu sabia. E muitas das vezes as pessoas, elas não sabem o que elas estão fazendo. Sabem, mas não sabem. Ela sabe, mas ela não tem um discernimento. Ela sabe, mas ela não tem a orientação. Eu cuido dos jovens da minha igreja, Eduardo, e, cara, eu tenho conversado bastante com eles nas ministrações, assim. Cara, vocês estão tendo oportunidade que eu não tive na minha vida. Entendeu? Vocês têm eu aqui. Eu falei assim pra ele, ó, eu sou um cara improvável. Eu sou um cara que poderia estar morto hoje, poderia viver uma vida muito, muito pesada no passado. Mas Jesus teve misericórdia de mim, eu tô aqui hoje, Deus me deixou com vida para que eu pudesse hoje ser usado para ajudar vocês a ter uma vida melhor, uma orientação do que eu não tive do meu pai, do que eu não tive da minha mãe, ou que até não posso dizer que eu não tive, mas eu não ouvi, entendeu? E não tive uma vamos dizer, uma aplicação daquela ali, não tive um cuidado maior para que eu evitasse algumas coisas da minha vida. E eu falo assim, hoje vocês têm um privilégio de estar aqui, eu poder ajudar vocês com orientação, com conselhos. E eu invisto tempo neles. E eu não tenho... eu não me preocupo com o tempo, eu não me preocupo com o momento. E todo momento que eu puder ajudar eles, conversar, orientar, investir o meu tempo, falar, cara, tá errado, faz dessa maneira. Às vezes eu sou duro com eles. Às vezes tem uns que falam assim, pastor, você é duro demais. Meu Deus, você me ligou aqui, me destruiu. Eu falei assim, mas é verdade ou não é o que eu tô falando pra você? Porque é isso, cara. A gente tem que falar a verdade para esses jovens, a gente tem que orientar. Mas, infelizmente, são jovens que têm problema dentro de casa, são jovens com problemas com o pai, com a mãe, são jovens que não têm disciplina dentro de casa. Então, é um trabalho, vamos dizer, é um trabalho árduo, é um trabalho duro, é um trabalho que, às vezes, você pode falar assim, cara, o que você tá fazendo talvez não vai ter tanto efeito, porque ele vai chegar em casa e ele vai ter totalmente uma orientação diferente ou atitude diferente de um pai. Mas eu acredito, em nome de Jesus, que a gente vai pregar assim para uma multidão. Jesus pregou para uma multidão ali de 5.000 pessoas ali. Eu acredito que muitos ali ouviram e saíram dali, transformaram as suas vidas e transformaram as suas cidades, as suas famílias, aonde eles passaram. Mas muitos ouviram e deixaram ao vento, e o vento levou. Mas eu creio que a palavra ela nunca volta vazia.
A palavra, a gente ministra a palavra, a gente planta a semente, e quem vai regar é o Espírito Santo. Então, O senhor tá fazendo a sua parte, Tô cuidando fazendo a dos minha jovens parte. que estão nas suas mãos. exatamente. Então, assim, eu invisto tempo, eu gosto de estar com eles, eu sinto prazer, porque eu falo assim, cara, eu não tive ninguém que cuidou de mim. Então, tudo que eu aprendi na minha vida, Eduardo, foi errando, Eu falhando. me identifico muito com as suas palavras. Tudo que eu aprendi na minha vida foi passando vergonha, muita vergonha com erros que eu cometi na minha vida, mas a vida me ensinou, entendeu? E, cara, e graças a Deus eu tô aqui para poder ensinar para esse jovem, para ensinar para o meu filho, porque eu falo assim, ó, o maior desafio que nós temos como pai, ó, pai, você pai, mãe, o maior desafio que você tem hoje é ensinar o teu filho, é mostrar, fazer a partir dessa geração sua ser diferente, ser uma geração melhor do que você é, melhor do que a sua geração foi. É isso o nosso desafio hoje. É de ensinar os nossos filhos a ser um filho melhor, a ser um homem melhor, a ser um futuro marido melhor, a ser um futuro homem nessa sociedade melhor, um homem honesto, um homem que ama a Deus, com o coração quebrantado a Deus, que não deixe as coisas de Deus para trás. Não importa o que aconteça, ele não tem que largar as coisas do Senhor. Ensine princípios para o seu filho. Ensine amar o próximo, ensine a amar a Deus, ensine a ter disciplina com as coisas de Deus, porque se você ensinar isso pra ele, eu garanto pra você que ele será uma pessoa melhor. Porque se não ensinar, não tiver esses valores dentro de casa, a igreja não vai dar conta sozinha e os filhos vão começar a construir a sua própria torre de Babel. Os filhos vão ser educados, isso já é clichê falar isso, os filhos vão ser educados pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Snapchat, pelos esses lugares aí, por essas pessoas que estão dando essas ideias pra eles de vida, de sexualidade, de sensualidade, mostrando pra eles que talvez é esse o caminho que eles devem seguir. E o pai omisso dentro de casa. O pai que chega cansado do trabalho, que deita no sofá, que não ajuda a esposa, que não ajuda a mãe dos seus filhos, que não agrada a esposa, mas que senta no sofá, entrega o celular na mão do filho e fala: fica aí que eu quero a minha paz agora porque eu trabalhei o dia inteiro. Isso é o maior erro, cara. E a internet, o diabo, aí a torre de Babel tá sendo construída na cabeça, dentro da tua casa, com teus filhos, e você não tá conseguindo enxergar. E você tá achando que isso tá levando ele a Deus. Você tá achando que 50 minutos, 1 hora de culto no domingo, 1h30 de culto no domingo é o suficiente. Que você amanhã vai poder dizer pra todo mundo, dizer assim, ó, eu criei meu filho na igreja, eu criei ele dentro da casa do Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo. Irmão, você tá sendo enganado. Você tá se enganando, na verdade. Você tá se enganando, 1h30 não é nada. A igreja é só um start. A igreja é só um up, é só um empurrão para que você possa fazer a sua atividade em casa. Então, homem aí, ó, você tem que fazer a sua parte em casa. Cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, cuidar das suas finanças. Ser homem de verdade dentro da sua casa. Chega de negligenciar a criação do seu filho. Chega de dizer que só a internet que vai cuidar dele ali. Chega, cara. Teu filho não precisa de presente. Teu filho não precisa que o pai trabalhe a vida inteira, saia às 6 horas da manhã e volte 10 horas da noite e que no final de semana ele dá um mega presente, ele faça uma viagem. Não é isso que seu filho quer. Seu filho quer a sua atenção. Seu filho quer o teu conselho. O seu filho, ele quer o teu abraço. Ele quer estar com você. Ele quer ouvir você contar uma história pra ele. Ele quer ouvir você ler a Bíblia pra ele. Ele quer ouvir como foi o seu dia. Ele quer falar do dia dele pra você. E você tá dando muito mais importância pra essas coisas que estão na internet, para as coisas que estão na TV. Então acorda, homem de Deus. Acorda. Acorda. Esses dias eu achei muito engraçado porque eu cheguei em casa e aí eu fui mandar costurar uns negócios do Legendário na blusa da minha... Tô dando risada porque foi muito engraçado. Eu fui costurar os negócios do Legendário numa costureira do Brasil. E aí eu lembrei da minha filha, eu comecei a conversar com ela e eu comecei a criar uma história com ela. Ela perguntou assim, quem é essa pessoa? Eu falei, essa pessoa é fulana de tal. Ela mora aqui há tanto tempo nos Estados Unidos. Aí eu comecei a criar uma história, né? Eu comecei a falar uma história pra ela e ela começou a dar muita risada. E eu falei assim, não, porque você sabia que ela foi casada com um fuzileiro naval aqui nos Estados Unidos?
e que ela costurou a roupa dele e ele morreu na guerra. E aí tem lá a roupa dele que ela costurou. E aí contei uma história e ela dando risada. Pai, você tá mentindo? Pai, isso não é verdade. Eu falei, não, filha. E eu comecei a contar. E, cara, eu fiquei acho que 1 hora e pouco contando essa história e ela dando risada. A gente foi pra cozinha. Nós fomos pra cozinha. Fomos lavar a louça, na verdade, guardar a louça da dish, lavar a louça que tava lá. E ela, pai, mãe, o pai tá contando uma história aqui. É mentira, pai, isso aqui que ele tá contando. E eu comecei a contar essa história. Então foi muito engraçado. E no final eu falei pra ela assim, isso é pra ativar a sua criatividade. Porque eu lembrei que quando ela era pequena, ela inventava umas histórias. Ela inventava umas histórias que era muito engraçado. E eu e a mãe dela dava muito risada das histórias dela. E eu falei pra ela assim, ó, filha, eu tô te contando essa história porque eu lembrei do passado que você contava a história pra gente. Você lembra dessas histórias? Eu falei assim, não lembro muito bem não. Mas eu falei assim, ó, você contava umas histórias assim, muito engraçadas e a gente dava muita risada. Porque o jeito de você falar, a forma que você falava errado, a forma que você falava como criança era muito engraçado. E eram histórias inteligentes. Então, que você use essa criatividade para sua vida inteira, para os seus filhos, para suas coisas que você faz na escola, na igreja. Usa essa criatividade para o bem, para fazer as coisas boas. Então, assim, eu falo para você que essa 1 hora de história que eu contei com minha filha, a gente deu muita risada e ativou uns gatilhos, vamos dizer que tá na moda falar esses gatilhos bons em nós. Criou sentimentos bons, criou coisas boas dentro da minha casa, dentro do nosso relacionamento. Então eu ria, minha esposa riu, minha filha riu, meu filho não riu porque ele estava trabalhando, mas a gente estava todo mundo ali conectado. Então estenda esse relacionamento com sua família, seja um pai presente, seja uma mãe presente, seja um homem que cria os seus filhos, seja uma mulher que honre seu marido, que honre seus filhos, sabe? Que seja uma mulher que eduque seu filho, fale a verdade pra ele, ensine o caminho certo. E pra chegar num certo nível, pra ser, como o senhor tá falando aí, um bom marido, um bom pai, um bom profissional, sabe cuidar das finanças, sabe cuidar de tudo. Primeiramente ali é a conexão com Deus. Deus. Porque assim, trazendo pra história da Torre de Babel, tudo que nós estamos conversando aqui agora, se esse povo dessa época tivesse literalmente ligado com Deus, eles não precisariam dessa torre. Não precisariam. O povo, como a gente falou lá, o povo queria fama, né? A Bíblia foi bem clara em dizer que eles estavam ali desafiando Deus, né? E eles queriam ficar famosos. Eles estavam contrário da ordem de Deus de se espalharem ao mundo, né? Essa era a ideia deles, né? Quanto de nós, aí foi a pergunta que a gente fez anteriormente, quanto de nós desejamos ser famosos, né? Ser famosos por muitas coisas. E a gente, às vezes, e tem pessoas que não medem o preço para isso. Não medem. Tem pessoas que entregam a sua vida pro diabo para ser famoso. Tem pessoas que entregam a sua vida, a sua família, filhos, sabe? Para ser famoso, se dedicam, talvez destrói uma vida inteira, mas aí quando ela chega na fama, quando ela chega no sucesso, ela vê o vazio que há dentro dela. Um vazio gigante. A gente já vê essa realidade hoje com muitos artistas, né? Sim. Você vê isso não é uma coisa nova, você vê vários depoimentos de várias pessoas de jeito. De mulheres que trabalham até os 30, 40, 50 e depois não tem um filho, aí se arrepende e que trocaria toda a carreira por ter um filho e ter uma família. Porque as pessoas estão medindo o sucesso dela como algo super maravilhoso. É o auge da vida dela. E quando ela chega lá, ela vê que não é isso. Cara, não tem sucesso maior do que você ter a sua família unida. Não tem sucesso maior do que você acordar e você ver o seu filho em paz e você ter aquela conexão com Deus, de você ver a revelação de Deus em tudo das nossas vidas, na natureza, no acordar, no levantar, no seu filho, num bom dia, no trabalhar. Não tem algo melhor do que você contemplar isso, cara. Só que as pessoas, como eu tô falando pra você, a construção dessa torre que a gente tá colocando aqui figurativamente aí, a construção que está sendo feita na sociedade hoje é de que você precisa dessa fama, que você precisa famoso. Precisa ser notado. Que você precisa ser notado, entendeu? E aquele povo naquela época é o que eles queriam, era o objetivo deles nessa época. E aí você fala assim, né? Lá no Legendário fala, nada mudou. E nada mudou até agora. Nada mudou.
As pessoas estão querendo a mesma coisa. Desde a época da Torre de Babel até hoje, nada mudou. Desde da coisa de Deus. E sabe o que diz aqui no Gênesis 11:5, né? Continuando. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo, né? Eu notei assim, ó. É muita ironia nesse texto. A torre era tão rasa, Que Deus teve que descer. que Deus precisou descer para ver. Uma coisa que me intrigou nesse texto, pastor, que tá igual na minha Bíblia, que o senhor já leu aí, eles falam, eles são só um povo, uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. E ele fala, venham, desçamos e confundamos a língua que falam. Sim. Ele fala venham, ele chamou quem, será? Deus desceu com o Então, Espírito Santo e com Jesus? Muitas teorias aí, vamos dizer Muitos assim. argumentos. Muitos argumentos, né? Todo mundo diz que quando ele fala isso, ele pode estar falando Pai, Filho e Espírito Santo. Como ele também pode estar falando com os anjos. Entendeu? Uhum. Vai de interpretação de cada um. Nunca saberemos. Nunca saberemos. A Bíblia não deixa saber isso, né? A gente não Ela sabe. não deixa claro. Não deixa claro. Não há uma coisa que a gente possa ser mais profundo. Então, a gente não arrisca. A gente pode deduzir, pode pensar. O que você pensa sobre isso, Lucas? O Lucas tá querendo dizer algo aí. Eu tô aqui Ele- segurando. ele tá Não, tremendo, tem ele tá duas tremendo. coisas. A primeira, eu acho que quando ele faz isso, deve estar falando com o Espírito Santo. Porque tem uma teoria depois, que eu quero até perguntar a sua opinião sobre isso, pastor. Que até o chat falou aqui, que depois de Pentecoste, quando o Espírito Santo desce, ele reverte a Torre de Babel. Sim. Então deve ser o Espírito Santo, porque quem confunde foi o mesmo que desconfundiu, não? Eu acredito, Lucas, eu acredito nessa teoria, mas eu te dei uma outra opção, porque pode ser que outras pessoas pensam dessa maneira. Eu acredito Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente fala de Gênesis lá, façamos nossa imagem, semelhança, É o né? Pai, Filho e Espírito É o Pai, Filho e Espírito. Pra mim, eu acredito, mas ele está dizendo que pode ser os anjos também. Sim. Tem várias teorias, né? Não é errado, né? Não sei. A gente pode deduzir, pode pensar, pode achar, mas a Bíblia não é muito clara nisso, mas a gente pode juntar textos e pode confirmar com isso, como um próprio Pentecoste, a gente fala, cara, é a reversão disso daí. Então a gente pode falar que ele tá falando do Espírito Santo, entendeu? E a outra parada que eu tava vendo, logo depois disso, eles vão falar que Deus meio que fala assim, vamos lá confundir eles antes que o pior aconteça. Sim. O que é pior? Vendo de hoje, assim, porque, putz, se a Torre de Babel pode ser comparada com a internet, tudo que a gente encontra, toda a realidade que a gente vive hoje, toda a escravidão que a galera coloca em cima de um celular, de um acesso, etc. O que é pior que isso, cara? Então, poderia ser muito pior. Poderia ter acontecido coisa muito pior. Dá um exemplo, pastor, que eu tô com dificuldade de ser Cara, criativo aqui. vamos pensar aqui em algo assim, ó. Deus poderia, talvez, não sei, talvez não deixar a humanidade chegar ao ponto que chegou do dilúvio, de destruir de novo. Não sei. É, porque teoricamente o arco-íris prova de que Deus não vai fazer isso de Não novo. vai fazer isso de novo, com água. Ele Entendeu? deixou claro Aí tu que me dilúvio Com não terá água, mais. com água, mas Deus pode descer fogo e consumir de uma tal maneira. Acho que a graça, a gente fala assim que no Antigo Testamento não tem a graça. Eu acho que a graça de Deus está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A graça do Senhor que foi maravilhoso com esse povo, porque confundiu eles ali, eles se dispersaram e se espalharam. Cumpriu ali a palavra. Deus não destruiu a torre, ele só dispersou a humanidade. Só dispersou o povo. Se a gente for olhar aquela torre lá, aquela torre já existia uma torre na Babilônia parecida de um templo de Deus lá, de outros deuses lá, muito parecida. Então, eles fizeram algo parecido com aquilo ali para chegar até o céu. Cara, é uma loucura da humanidade, sei lá. Por isso que eu falo, Deus desceu lá e falou assim, deixa eu... Era tão rasa, né? Que ele falou, deixa eu descer lá pra ver o que esse povo aí tá querendo Deixa eu tirar a água fazer. do joelho aqui pra ver se não suja a calça. Tinha uma frase do Erham, que diz assim, né? A história da Torre de Babel é uma sátira das alegações que a Babilônia é o centro da civilização e de que o templo, né, e barra torre, é o portão do céu. Babel não significa portal de Deus, aí Deus com D minúsculo, né? Mas confusão e insensatez. Longe de alcançar o topo do céu, seu templo era tão rasteiro que Deus tem que descer do céu só para vê-lo. Entendeu? Então, tipo assim, os homens desobedientes em pecado construíram aquela cidade.
Então, eram homens desobedientes em pecados, que queriam algo para a própria exaltação. Eles queriam ser exaltados. Eles queriam algo que o projeto era um deles, não era um projeto de Deus. Porque Era um o projeto de Deus deles. para eles era se espalharem. Exatamente. Então, assim, quando você tem o seu próprio projeto, Deus não está com você. Mas quando Deus coloca o projeto dele na sua vida, ele está com você, porque a gente vai ver em seguida Abraão falando exatamente sobre isso. Quando ele fala, automaticamente Deus está dizendo aqui que não está com esse povo, mas em seguida ele fala, eu estou com você, com Abraão. Então, você vai ver essa... Assim, o chat aqui falou que em acadiano, Babel significa porta de Deus. É isso aí. Só que em hebraico é associado com confusão. Como é que uma coisa em duas línguas diferentes significa coisas completamente É isso aí. É o que eu te falei, a porta de Deus lá, e aí é confusão, é isso aí. Se você for pesquisar, vai dar exatamente essas mesmas coisas aí. Aí ela tá dizendo assim, ó, geralmente quando pensamos em confusão em nossas vidas, projetos, planos, imediatamente associamos essas coisas ruins ao diabo, né? Tentando atrapalhar a gente, né? Mas aqui Deus provoca essa confusão, né? Deus é que provoca essa confusão. Deus é que faz essa dispersação ali. Às vezes o povo não entende. É que nem quando você vai ler lá a história de Moisés, né? E Deus endureceu o coração do povo. Aí você fica assim, mas ele tá mandando o povo pra falar com o rei, endurecer, fica meio bagunçado, né? Tipo, pra que ele tá fazendo mas isso? aí é o seguinte, Lucas, nessa passagem aí, quando você vai pra versão da Bíblia e vai lá no Strong Number, aí você acha que endurecer é um outro significado na escrita original, que eu não vou saber falar agora, porque eu vi um comentário sobre isso. É o que a gente tá falando aqui, ó. Por exemplo, quando você diz lá que a imagem e semelhança no hebraico é diferente. Não tá falando que é físico nosso, corpo aqui. Não tá falando que nós somos imagem e semelhança no sentido corporal humano. Tá falando de sentimentos, não, de disciplina, de honestidade. É isso, é essa imagem e semelhança com Deus. Moral ética, né? Moral um negócio ética. ideal ali. Exatamente. É isso aí. Inclusive, eu tava conversando com o Eduardo, que tem uma história. Platão, ele veio e ele começa a conversar sobre ideal, aquela ideia, não é de ideias, né? Mas o mundo metafísico. E aí ele vai ver, tipo assim, em tudo que você pensar, tem um ideal e as coisas físicas tentam se aproximar ao ideal, exceto para Deus. Uhum. Como a gente não tinha um Deus que tinha encarnado antes de Jesus, muitos filósofos antes dele tentavam descrever o método da confusão humana dessa forma. Falar assim, o ser humano não consegue alcançar o máximo de seu objetivo porque ele nunca viu o Deus encarnado, então ele não tem referência. Aí colocavam como solução que Deus se encarnasse para que a Terra, então... Uhum. Tipo assim, a filosofia antes tenta entender alguma coisa e alguns chutam uma solução que Deus já estava prevendo em Gênesis. Ó, a gente tava falando aqui que a imagem e semelhança, certo? É a mais aproximação do caráter de Deus, né? Deus via isso em uma pessoa só. Deus viu isso em Noé, Deus viu isso em Abraão, Isaac, Jacó, entendeu? Viu isso em Moisés. Eram poucos. Davi. Salomão. Entendeu? Salomão. Você viu? São poucos. Porque aí você fala assim, é aquela semelhança que tá mais próxima de... Porque o restante, meu irmão... E acho que tem uma passagem, cara, eu não sei se é Tessalonicenses, eu sou horrível de memória, que fala que o anticristo não veio ainda por conta da nossa intercessão, por conta do nosso clamor aqui, da nossa bondade, do que nós estamos fazendo, ele não vem. Eu acho que, depois eu vou achar essa passagem e eu posso falar aqui pra vocês. Mas fala exatamente isso, cara, porque nós ainda estamos aqui com esse coração, com essa semelhança do Senhor ainda. Porque quando isso acabar, a apostasia vier, ele manifesta o anticristo. E aí a passagem diz que ele será tão insignificante que ele será destruído com o sopro de Deus. A insignificância do anticristo será tão irrelevante que é um sopro que Deus dá e ele vai ser destruído. Resolve tudo. Mas assim, o que impede ele de se manifestar hoje somos nós. É a igreja. É a igreja que tá aí clamando. Coração é nós, é você com esse coração queimando por Jesus. Somos nós aqui com esse coração queimando por Jesus. É isso que impede. Quando isso acabar, quando a apostasia entrar, aí vem o anticristo para poder fazer o que tem que ser feito.
Mas enquanto a gente estiver aqui clamando contra o povo, nós E estamos vamos impedindo. continuar fazendo a nossa Nós parte. estaremos impedindo isso. Entendeu? E agora voltando só na Torre de Babel. Então, assim, se eu for entender a história toda e resumir em poucas palavras. Era um grupo de homens que não tinham Deus ali como seu guia, que tinham um projeto para se engrandecer e foram contra a vontade de Deus e desobedeceram a Deus. E Deus colocou eles no lugar deles. Exatamente. Foi um grupo de homens, de pessoas que foram se distanciando de Deus, desde como a gente deu início lá, falando do distanciamento ali pelo portão leste, cada vez se distanciando, um homem que estava muito distante de Deus. E a gente vê isso hoje, as pessoas querendo um distanciamento de Deus, não querendo se associar às coisas de Deus. E não só se distanciando de Deus, mas normalizando isso e levando outras pessoas para longe. Exatamente, levando as outras pessoas para a construção dessa torre, né? Da torre do pecado, da torre do erro, da confusão, levando pessoas à confusão mental. Muitas pessoas que estavam na igreja, que viviam em Cristo, eram pessoas que hoje estão aí em podcast falando que Deus não faz ele feliz, que Cristo não faz ele feliz, que Deus é injusto. São pessoas totalmente que se afastaram do Senhor completamente, que estão tentando viver a vida dela, tentando... São pessoas que acham que a vida acaba quando morre aqui, né, pastor? Porque assim, se você for parar pra imaginar, parar pra olhar que não é só isso, e for buscar o mundo espiritual, o sobrenatural, você não vai viver só pra aqui. Sim. E eu acho, na minha singela opinião, que pessoas que agem como isso, que pregam isso e levam isso, são pessoas que não acreditam que vai ter uma coisa maior do que isso aqui. Exatamente. Eu acho que assim, elas até sabem. Eu acho que esse povo ali também sabia. Mas era a autoconfiança deles. Era o ego. Entendeu? Era o ego. É quando a serpente chega pra ela e fala: come esse fruto aí que você será Deus. É o ego. É você querer, sabe, dizer que você pode fazer algo diferente. Fazer o teu nome. Fazer o teu nome. Entendeu? É isso, é o ego. Infelizmente é isso. Então a gente começou falando sobre isso, que o inimigo ele vai exaltar o teu ego. Ele vai levantar o teu ego, ele vai dizer que você pode ser mais. Deixar o pecado mais atraente. Ele fala assim, ó, você pode ser mais, Eduardo. Você só tem esse podcast aí, meu irmão. Eu quero te levar para canais grandes no mundo inteiro. Eu quero fazer você ser grande. Eu quero fazer, Eduardo, esse Nerd da América aqui não é nada, é só o início, cara. Isso aqui eu vou te fazer maior. Faz o que eu faço aqui, ó. Vou te mostrar o caminho que você tem que seguir. Isso aqui é o que você tem que abrir mão. E às vezes pelo seu ego, se você deixar que isso influe em você, você vai seguir por esse caminho. E você, infelizmente, vai destruir a sua vida. Entendeu? E talvez você nem vai conseguir enxergar. Você vai se perder, vai destruir sua casa, sua família. E você nem vai ver o que você fez, porque o ego. Que você queria chegar. E aí, quando você chegar lá, você vai estar tão corrompido, tão deturpado, sua mente, tão que você vai começar a criar coisas para justificar aquilo ali. Justificar o seu distanciamento de Deus. Justificar a sua ira contra Deus. Dizer que é um Deus muito mesquinho. É um Deus muito egocêntrico, é um Deus não sei o quê. E você começa a falar mal de Deus, começa a falar mal das coisas da igreja. Aí tudo aquilo que eu adquiri como qualidades ruins, eu vou começar a atribuir a Deus. Isso, porque você vai tentar justificar onde você está hoje. E muitos chegam no ápice da vida dele e falam: consegui isso aqui sem Deus, com a minha força no meu braço, com o meu trabalho. E muitos que a gente viram aí, a gente pode utilizar Steve Jobs, né? Acho que a gente falou isso já. A gente pode utilizar... Tinha tudo, dinheiro, fama, tinha tudo. Criou o melhor celular que todos nós usamos aí, ó. Mas eu sou um cara mais próspero do que ele. Eu tenho filhos. Entendeu? Eu tenho uma vida em Deus, eu tenho uma vida... E ele não pôde ter isso. Né? Por mais que ele criou isso aqui, mas a gente tem mais prosperidade. Não é medida em dólar. Não é medida em dólar. Ele tinha um dinheiro, mas isso não comprou a cura dele. Não porque a gente está usando um exemplo ruim, não. Talvez eu acredito que ele, no final da vida, ele conseguiu entender. Mas aí não tinha mais chance, no sentido de reverter algo que ele poderia ter feito antes, né? Talvez não haverá chance, não haverá tempo para isso. Então a gente tem que fazer isso agora. Eu digo o seguinte, eu digo para todo mundo assim, ó. Às vezes as pessoas falam que eu sou cruel quanto a isso, mas eu digo que às vezes uma doença
que vem sobre as nossas vidas, ela dá oportunidade de nós revertermos muitas coisas. É uma oportunidade. Porque eu falo que a pior morte é a morte que é você tá aqui, do nada acontece e você morreu, é a maior tristeza. Mas quando você tá doente e você Passa por tem a uma fase oportunidade de um difícil. tratamento, uma fase difícil, você se quebranta. Você consegue enxergar muita coisa dentro de você que você não consegue enxergar. Aí você se quebranta, você consegue pedir perdão, você consegue se reconciliar com Deus. Porque você tá vendo que as suas forças não conseguem mais mudar nada daquela situação. Não consegue fazer nada. Esses dias eu vi um vídeo na cidade que eu morei lá no Nordeste. Um cara foi assassinado lá. E aí eu tava conversando com minha mãe. E aí minha mãe tava assim, muito. Ela falou assim: filho, ele morreu e jogaram um pano no rosto dele lá. Tipo assim, ele era um cara próspero na cidade, tudo. Prosperidade grande. E jogaram um pano no rosto dele lá e ficou lá no chão. Eu falei: mãe, isso aí é nós, somos nós. Quando nós chegamos a esse ponto aí, é isso que nós somos. Não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem nada. Nós somos isso aí, ó. Por isso que é importante nós visitarmos de vez em quando um hospital, um orfanato, um presídio. Entendeu? A gente ir lá no Hospital do Câncer e ver como que essas pessoas são alegres, são felizes. Entendeu? Quando as pessoas lá não estão querendo que chegue sexta-feira o mais rápido possível. Porque às vezes as pessoas só têm 2 meses de vida, ela não quer que passe o tempo. Enquanto nós estamos começando hoje aqui, ó, na segunda-feira, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Nós estamos querendo adiantar o tempo. Nós estamos conseguindo viver o hoje. Entendeu? E essas pessoas lá têm só uma oportunidade de uma semana, de um mês de vida, e ela não quer que chegue isso, ela quer aproveitar. Entendeu? Eu falo sempre pra minha família, um dos maiores erros que eu cometi foi adiantar boa parte da minha infância. Eu Querer tentei ser ser adulto, homem né? muito cedo. É. E eu podia, porque tem casos e casos. Tem casos de gente que não tinha opção. Eu tinha. E mesmo assim, eu tentei adiantar o máximo possível, porque eu achava bonitinho. É. Mas é isso aí. Aí a gente quer, quando é criança, a gente quer ser adulto, e depois, quando a gente quer ser adulto, a gente quer ser criança de novo. Não dá mais. E é desse jeito, né? Não dá mais. As minhas filhas mesmo, eu falo pra ela, cara, vocês têm... Minha filha, eu converso com ela, ela sai da escola, me liga, a gente conversa, ela fala, ai, tô tão cansada hoje. Ai, queria tanto já ter 16, queria ter 18 pra dirigir. Eu falei, minha filha, não faz isso. É. Não faz... Mas na época, quando eu tinha idade dela, eu fazia a mesma coisa. Eu acho que a maioria das pessoas fazem. Cara, minha filha saiu de casa agora, ela tava... Ontem eu tive uma conversa com ela, né? Falando pra ela aproveitar essa oportunidade que ela tá tendo de viver aqui, de estudar numa escola legal, de estar aprendendo uma língua nova, de conhecer uma cultura nova, porque aqui nos Estados Unidos a gente vive aqui, mas a gente tem culturas diferentes. A gente tem várias raças, vários povos aqui, né? De línguas. Aqui não é país de americano, aqui é país de todo mundo. De todo mundo. Então você tem russo, você tem chinês, você tem indiano, você tem mexicano, você tem, né? Mexicano pode falar na língua espanhola, tem todos os tipos de país aí que fala espanhol. Então você tem uma chance de conhecer várias culturas. Eu falei, filha, aproveita isso daí, aproveita, conhece esse povo, conhece a cultura deles, se divirta, brinca. Aí quando eu tava saindo de casa pra vir pra cá, ela, pai, traz um moletom pra mim. Ela tava na rua brincando de vôlei. Na rua, cara. Quem imaginava nos Estados Unidos, na rua, ela brincando de vôlei. Tá ela mais 4 amigas lá, brincando, cada uma de uma etnia diferente, de uma língua diferente. Lógico que todas elas estão falando inglês, mas cada um de culturas diferentes. E aí elas fizeram um piquenique, foram lá em casa e fizeram um bolo lá. Minha filha tem 12 anos, cara. Fez um bolo lá. Eu acho isso das culturas aqui tão extraordinário. Isso aí, foram fazer um piquenique. Eu falei, o que você vai fazer hoje? Não, foi um piquenique, pai. Eu vou pegar aqui a água, eu fiz um bolo aqui. Ela mesma fez o bolo, pegou a água, pegou o suco, pegou o salgadinho, levou e estão lá, ficaram assim. Na última sexta-feira, sem ser essa sexta-feira agora passada, Eloá tava com 4 amiguinhas da escola aqui. Aí as 4 tinham nascido aqui, só que uma família era peruana, outra família mexicana, outra família de americano, outra família da China. E assim, você vê aquela confusão. Exatamente. Eu acho isso extraordinário. Mas assim, concluindo, voltando que a gente fugiu um pouquinho do episódio de hoje. Uhum. Voltando pro episódio, então, o que a gente tira, pastor, pra gente poder concluir e finalizar esse episódio de hoje aí sobre a Torre de Babel? Então, ela é um símbolo eu coloquei aqui, um símbolo de apostasia, né? É uma sociedade sem Deus que representa a nossa autoconfiança, é a Torre de Babel. Babel representa o nosso projeto de vida sem Deus, ou tentar conduzir as nossas vidas sem Deus. Esse é Babel. Em seguida, a gente pode ver Abraão aí, em seguida no capítulo 12, a gente vai ver, porém,
Em seguida, inicia um projeto com Deus, através de Abraão. E aí Deus fala, farei de você uma grande nação. Abençoarei e tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão benditas. Então, no capítulo 11, nós temos o projeto do homem sem Deus. E no capítulo nós temos o projeto de Deus para o homem. De Deus para o homem. Essa é a diferença. Aí ele fala, eu te abençoarei, te farei prosperar, farei nação grande, entendeu? Aí ele fala assim, ó. Aí eu coloquei aqui, vemos que o problema da cidade em si, o problema não era construir uma cidade, uma torre ou um prédio alto. O problema está em ser famoso, ser conhecido sem Deus, né? Ser conhecido sem Deus. Nós seremos famosos, nós seremos grandes. E Deus diz, não, você não serão famosos, não serão grandes. E traz confusão imediatamente depois de chamar... E traz confusão e imediatamente depois chama Abraão e diz, Abraão, sua nação será grande e famosa. Qual que é a diferença? A diferença é isso aí, ó. Que a nação de Abraão é o reino de Deus, é o reino que Deus quer construir através dele. O reino dele é o reino que ele governa, né? Está dizendo que é o reino de Deus, que Deus governa, não que o homem governa, né? Onde o homem se coloca à disposição para ser governado por ele. No outro caso, eles queriam governar a Deus, eles queriam mandar nas coisas de Deus, entendeu? Babel é Deus intervindo no reino humano para estabelecer o reino dele. É Deus entrando ali falando assim, ó, não, aqui não. O reino humano não vai ser estabelecido, o meu reino vai ser estabelecido. Por isso que acontece o que acontece. E fica claro aqui para todo mundo, conclusão do episódio de hoje que eu tirei basicamente, eu separei algumas coisas aqui, e a unidade sem a direção divina. Em Babel o povo estava unido, mas era uma unidade sem Deus, baseada no ego. E hoje também se fala muito em união, inclusão e coletividade, o que em si não é ruim, mas quando essa união é usada para anular valores eternos, para impor uma moral sem Deus, para construir uma sociedade onde tudo é permitido e nada é absoluto, estamos vivendo Babel se repetir. Exatamente. Então, todos os projetos, eu acho que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Tem uma passagem lá em Êxodo que Moisés, Deus está tão chateado com a humanidade ali, tão bravo, o povo ser teimoso, reclamão, e via murmurando, que Deus fala assim para Moisés, ó, vai, eu vou te abençoar, vou dar tudo que você precisa, mas eu não vou. Deus faz essa proposta para Moisés. Vai, eu vou te abençoar, vou fazer tudo que você quiser ali, mas eu não vou. Aí Moisés fala assim para ele, Senhor, se o Senhor não for, não me faça sair daqui. Entendeu? Esse é o nosso projeto. Os nossos projetos, Deus tem que estar conosco. Muitos de nós, às vezes, poderiam ser corrompidos por querer ser famoso. Vai, eu vou te dar tudo, pode ir, eu vou te dar tudo. Mas eu não vou. Mas eu não vou, Moisés falou. Se o Senhor não for, o que importa para mim é a tua presença. A tua presença é importante para mim. É o que eu necessito. Não há nada mais importante do que a tua presença. Se o Senhor não for, Senhor, não me faça sair daqui. Então é esse nosso sentimento que nós temos que ter. Entendeu? É isso que a gente tem que... Essa prioridade que nós temos que colocar em Deus. Nós não temos que querer algo para nosso projeto. Nosso projeto é Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para realizar na minha vida? Eis-me aqui, ó, estou à disposição. A minha oração, Eduardo, tem sido assim, Senhor, tira tudo que não é, tudo que é de mim, do meu coração, as minhas vontades, os meus desejos. Por mais que a gente ache que a nossa vontade e o nosso desejo seja boa para nós, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós, é melhor para nós. Então nós temos que pedir essa vontade de Deus seja realizada em nossas vidas. Essa vontade de Deus seja realizada. Senhor, eu não quero que os meus projetos sejam realizados, mas eu quero que os seus projetos sejam realizados porque eles são melhores. Eles vão me levar ao sucesso que eu preciso em ti.
né? Não o sucesso para mim, mas o sucesso do Senhor através de mim. Entendeu? Que as pessoas possam ver através de mim, Eduardo, e através de você e do Lucas e dos demais, Deus, mano. Não veja o Eduardo, não veja o Gleison, não veja o Lucas, mas veja um Deus em nós. Veja o Deus que habita em nós. Veja o caráter de Deus, a semelhança de Deus em nós. E não o nosso ego. Eu sou, eu posso, eu faço. Não, isso não é importante, meu irmão. Isso não é importante. Então, a partir do momento que você colocar isso totalmente na mão de Deus, você entregar esses projetos na mão de Deus, ele vai realizar coisas infinitas na sua vida. Projetos infinitos, coisas maravilhosas na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu casamento. Coloque Deus, buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que a gente tem que ter. É isso que a gente tem que ter em mente. E tudo isso a gente encontra só em Deus. Só em Deus. Depois do aprendizado de hoje foi o episódio sobre a Torre de Babel, mas também uma lavada na cara aí, né, pastor? Amém, Como glória a ser Deus. um excelente pai, ser um pai melhor, ser um marido melhor, tomar conta da vida, tomar conta, parar de negligenciar os filhos. Exatamente. Parar de deixar essa Torre de Babel ser construída dentro da sua casa. Esse Exato. projeto falido que vai ser se você não colocar Deus na sua vida. Hoje nós vimos aqui a Torre de Babel, o projeto dos homens sem Deus. No próximo episódio aqui a gente vai falar sobre Abraão, né? Do projeto com Deus. Do projeto com Deus. E eu quero agradecer, primeiramente, o senhor aqui, pastor. Amém. Muito obrigado por estar aqui com a gente, fazer esse episódio acontecer. Agradecer a Deus porque ele permitiu que isso acontecesse hoje sem nenhuma interferência nas nossas conexões. Glória a Conseguimos Deus. rodar um episódio limpo. Quero deixar o convite para todo mundo pro próximo episódio. Sejam todos bem-vindos. Conto com vocês no próximo episódio. Deixa pra nós aí aquela curtida, aquele like. Amém. Lucas, deixa pra nós aquela frase de efeito, de impacto pra nós fechar esse episódio de hoje. Fala Cara, comigo, meu varão. Só uma pra vocês, então. Na Torre de Babel, o ser humano tava tentando chegar em Deus, mas na crucificação, Deus chegou no ser humano. Uau. Forte. Vamos Forte. dormir com essa. É isso aí. Pastor, quer deixar aquele último recado naquela câmera número 2 ali? Quero. A câmera do senhor, falar com quem nos assistiu, a importância desse episódio de hoje, a importância do que Deus tem pra nossa vida. Amém. Quero sim. Eu quero deixar um recado para você que está distante do Senhor, que se afastou por algum motivo, por talvez decepções dentro da igreja, por às vezes uma luta, uma guerra que você tem vivido dentro da sua casa, os teus projetos têm sido frustrados, por tantas coisas que têm acontecido. Talvez você criou esse asco aí de Deus, da igreja. Procure um lugar para congregar. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus como ela é, que pregue a Bíblia, que abra a palavra de Deus. Não aceite você ficar numa igreja onde o pastor não abre uma Bíblia, onde ele não fala de Jesus, onde ele não fala o que está escrito ali na revelação da sua palavra. Procure uma igreja. Sai dessa daí de congregar em casa. Sai dessa daí de falar, não, vou congregar aqui em casa, vou assistir pelo YouTube, meu irmão. A gente precisa de unidade, a gente precisa estar junto, a gente precisa se abraçar, a gente precisa estar ali em união, em comunhão. Igreja é isso, meus irmãos. Procure um lugar para congregar, leve sua família. Eu falo para os jovens da minha igreja o seguinte, leve sua família para a igreja. E chegar lá na igreja não é para você sentar com seus amigos, é para você sentar em família. Senta com sua mãe, senta com seu pai, senta com seu marido, senta com seu esposo, sentem juntos, congreguem juntos, declare o amor de Deus um para o outro, abençoe um outro, ore um pelos outros. É isso que nós temos que ser, unidade, amor. Jesus quer isso. Não se afaste do caminho. Busque uma igreja. Talvez você está aí dentro da sua casa agora, nesse momento, pensando em tirar a sua vida, pensando em desistir, dizendo que não faz mais sentido o que você está vivendo, que você está indo para a igreja, mas que você está tendo um vazio dentro de você. Em nome de Jesus, seja repreendido todo mal na sua vida. Em nome de Jesus, que haja libertação, que essa palavra entre aí na sua casa, entre no seu quarto, aonde você estiver nesse momento ouvindo essa palavra, que o Senhor venha transformar a sua vida completamente. Em nome de Jesus, essa é a declaração que eu falo para você, essa declaração em nome de Jesus para a sua vida. Busque uma igreja, congregue, testemunho, se aconselhe, procure um pastor, confesse seus pecados, fale com Deus, ore. E, meu irmão, não deixe de congregar. Em nome de Jesus. Amém. E assim nós nos despedimos hoje. Queria agradecer a audiência de todo mundo.